Shalom, shalom para você que está aí do outro lado, que chegou para que nós possamos ter uma comunhão com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pelo preparo, Pai, desse tempo, dessa palavra, porque o Senhor quer falar aos corações. O Senhor quer estar no mais profundo do nosso ser. E o poder do teu Espírito quer se manifestar a nós, revelando a grande novidade que é Jesus, para o nosso bem, para a nossa vida, para nos trazer de volta a Ti. Muito obrigada, meu Deus, por cada um que já entrou, por cada um que vai entrar, por cada um que terá contato com a Tua palavra, que esse poder da ressurreição, o poder da salvação de Jesus Cristo, venha sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós entrarmos no nosso texto, já vai lá, dê o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, comente, compartilhe esse link, faça propagar a palavra do nosso Deus. Amém? Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 19. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 19. E o título é A Purificação do Templo, é o título desse texto. E diz assim: E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Aqui é um fato histórico que Jesus, como ele andou em toda aquela região, ele passando em Jerusalém, entraram no templo e ali encontraram essa situação estabelecida. Os cambistas que vendiam e faziam aquela rua, transformaram aquele lugar num lugar de comércio, puramente de comércio. E com isso, transitavam ali com utensílios que não eram para ser transitados. Enfim, era uma situação caótica do templo. E aí Jesus vem e fala assim: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então, ali a gente vê que era um ponto onde deveria sair bênçãos da palavra de oração para todas as nações serem alcançadas pela palavra do Deus de Israel. O templo construído ali em Jerusalém, para que a casa de Israel pudesse adorar a Deus. Ali era lugar de adoração, era lugar dos sacrifícios, da expiação pelos pecados. Esse era o lugar. Havia um espaço também para os que não faziam parte da nação de Israel, os que não eram judeus, os que não eram hebreus, também podiam entrar ali para conhecer as Escrituras e adorar o Deus de Israel. Só que ali não aceitavam a moeda, nenhuma moeda estrangeira, porque eles entendiam que eram pagãs, porque as nações eram pagãs. Então, a moeda que entrava ali tinha que ser convertida, trocada pela moeda que era aceita ali no templo. E não podia se levar utensílios de canto nenhum, tinha um lugar próprio para se adquirir os animais dos sacrifícios, os utensílios, nada podia entrar ali que não fosse consagrado, uma coisa direcionada ao sacrifício, à expiação e à adoração ao Deus eterno, Deus de Israel.
O propósito original da edificação do templo. Aqui será chamado casa para todas as nações, oração para todas as nações. O templo, ele tem um propósito, ele vai cumprir um propósito para Deus, né? Ali, né, quando foi feito a arca, que era a presença de Deus, e aí Deus ordena Moisés a construir o templo no deserto, que era feito de cortinas, não era feito de pedra, como foi feito depois, quando Salomão ergueu o templo, mas era lugar de adoração, era lugar de expiação, era lugar de aprendizado, de crescimento na Escritura, e era lugar de oração para todos os povos. Então, Deus, entende-se aqui, que Deus quer salvar todas as nações. Deus quer se revelar a todas as nações. Israel foi criado, a nação foi criada, o povo foi criado com um propósito. Foi o povo separado por Deus. Deus formou um povo que tinha um propósito. Era o propósito de serem reino de sacerdote. Era para testemunhar, revelar a presença do Deus de Israel. A presença do Deus verdadeiro, do único Deus, do amor de Deus, dos princípios de Deus. Mas isso não aconteceu. O fato é que se espalhou toda a palavra de Deus. E o papel do templo, o papel do povo era interceder e testemunhar, revelar a presença de Deus por onde quer que fossem. Não era aceita essa moeda, tinha que haver uma conversão, eu já disse. E aqui nós trazemos para nós, depois de Cristo, onde o templo foi destruído, não há templo até hoje, tanto que se você olhar em jornais ou for procurar aí em pesquisas, vocês vão ver lá o Muro das Lamentações em Israel. E ali eles colocam os papeizinhos com as petições, com as intercessões, e ficam ali orando a Deus, porque eles não têm mais templo, não existe mais templo. Mas nós fomos feitos templos de Deus. Nós fomos feitos templos de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, nós vamos ler lá, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando nós viemos para Jesus, que nós cremos em Jesus, que nós confessamos Jesus, habita em nós, passa a habitar em nós o Espírito de Deus. E nós, então, somos morada de Deus na terra. Não há mais um templo, não há mais a arca, não há um local definido onde é para adorar. Quando Jesus estava passando, a mulher falou o templo, onde devemos adorar. E Jesus falou em espírito e em verdade. Onde vamos adorar? Em espírito e em verdade. Por quê? Nós podemos adorar onde nós estamos, nós podemos adorar em casa, nós podemos adorar na montanha. O Espírito habita em nós. Nós fomos feitos morada de Deus. Mas para isso temos que reconhecer que Jesus é Deus. E que o Espírito que ele disse que enviaria é o Espírito de Deus. E que vai fazer morada em nós. Por isso nós temos que ter muito cuidado conosco. Porque nós somos morada de Deus. E aqui nós trazemos para o templo daquela época, é muito, muito fácil se corromper dentro do templo, como foi feito lá. Se a gente olhar a situação de venda de animais, de venda das coisas, era normal aquelas vendas, só que feitas da maneira correta. Só que olharam aquela situação e fizeram do templo um lugar de comércio. Nós não ouvimos sempre falar de comércio da fé? Pois é, ali fizeram comércio da fé. Por isso Jesus entrou,
para mudar aquela situação e expulsou todo mundo, porque ele estava zelando pela casa do Pai. Ele estava zelando por aquele lugar onde ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Como que vai haver corrupção? Como que vai transitar coisas que não tem que transitar aqui dentro? Como vamos misturar o sagrado? Como vamos fazer? Não pode. E assim é conosco. Templos do Espírito Santo. Templo. Onde quer que a gente vá, se nós somos de Cristo, nós levamos a presença de Deus. Nós levamos a luz de Cristo. Nós levamos um testemunho de vida. Nós levamos a presença que muda toda a história. A presença que faz uma revolução. Somos testemunhas para interceder pelos povos. O propósito de sermos templos do Espírito é para que testemunhemos do Deus vivo e para que a gente interceda por aqueles perdidos que Deus quer alcançar. Só que aí vem, como é fácil, o templo ficar desviado, corrompido. Jesus, então, entra para purificar o templo. E aqui nós vamos ler que ele derruba mesas, cadeiras e tira todo mundo dali. E diz qual é o propósito daquele lugar. Ele foi lá para limpar todo aquele lugar. E assim Deus faz conosco. Assim Jesus faz conosco, quando nós o deixamos entrar em nossa vida. Ele vai fazer uma revolução. Ele vai fazer uma revolução. Porque Jesus, como o templo, como ele fez no templo, faz uma revolução dentro de nós. Ele vem para restaurar, para arrumar, para limpar a casa do Pai. Se nós aceitamos a Cristo, se nós nos convertemos a Ele, nós trocamos, assim como lá não aceitava aquela moeda, nós vamos também trocar os nossos valores pelos valores do reino de Deus. E quando nós fazemos isso, então Jesus vem para purificar, e é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é o sangue de Cristo naquela cruz que nos limpa, é o sangue de Jesus que nos lava e que nos purifica. E vai purificar o templo do Espírito, como nós lemos ali. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, que Deus habita em vós? E assim Jesus vem para nos purificar, limpar, derrubar, expulsar todas as coisas que não são de Deus, para nos fazer limpos, para podermos testemunhar transparentemente da vida de Cristo, por onde quer que a gente vá. O zelo de Jesus pelas causas do Pai, o zelo de Jesus por nós, é para que o templo de Deus, a morada de Deus na terra, do seu Espírito, esteja limpa, esteja cumprindo o seu propósito. Então, Deus nos chama para um propósito. E os propósitos de Deus, eles sempre vêm com a purificação, com a santificação, com a luz de Cristo. Então, o que tiver dentro de nós, que não for de Deus, que for coisas que colocamos ao longo do tempo em nossas vidas, como foi feito naquele tempo, às vezes a ideia até é correta, porque eram vendidos animais, utensílios, tudo que ia ser usado nos sacrifícios, lá naqueles rituais. Estava tudo correto, mas a intenção e a forma com que era feito estava fora dos princípios de Deus. Porque estavam levando coisas estranhas lá para dentro e fazendo comércio. A inspiração, a intenção do coração já havia mudado há muito tempo. Estavam usando da fé
como nós vemos em tantos lugares, usando da fé. Esse é o sistema do mundo. É o sistema do mundo, onde visa outras coisas. Mas o que Deus visa para nós é correção, é transparência, é luz, porque Ele é luz. E para que vivamos no amor de Deus, só tirando as coisas que não permitem que o amor de Deus flua em nós, para que nós possamos cumprir o propósito do templo, que seremos chamados casa de oração para todos os povos. Interceder por aqueles que Deus tem para converter, para chamar para Ele. Mostrar a presença de Deus por onde quer que andemos. Fazer o nosso Deus conhecido. Mas para isso precisamos nos entregar a Cristo Jesus. Porque é Ele quem purifica, assim como foi Ele quem entrou. E ali está tão claro que só Ele podia, que aqueles líderes, todos os sacerdotes, olhando a atitude de Jesus, ficou mirabolando como que podia tirar a vida de Jesus. Eles eram os sacerdotes, eles eram a cúpula da religião, eles eram do sistema religioso. Mas quando viram a ação de Jesus na purificação do templo, na limpeza, e Jesus disse qual era o propósito do templo, não deixou nada escondido, não fez aquilo estapafurdiamente, não. Ele entrou e quebrou tudo e foi embora. Não. Mas aqueles líderes, aquela cúpula, já estavam maquinando como iriam tirar a vida de Cristo, porque havia um sistema implantado ali. O comércio da fé. Era muita gente que entrava em períodos determinados, era uma multidão, inclusive diz que pessoas tinham um lugar ali que era chamado Pátio dos Gentios, onde as pessoas de outras nações iam e escutavam da Escritura, e era uma bênção, porque eles levavam todo o conhecimento, tudo aquilo que eles conheciam do Deus de Israel, eles ajudavam a propagar. Mas era preciso ensino, era preciso conversão, era preciso transparência, era preciso limpeza. Era preciso uma fé reta, pura, justa. Mas diante de toda aquela tentação, de tanta gente, de tanta oferta, houve então uma distorção. Corrompeu-se então aquele sistema ali. E não é o que vemos hoje? E não é o que acontece na nossa vida? Nós vamos, caminhamos, e quando estamos com tantos problemas, e vamos, e fazemos tantas coisas, de repente a coisa acomoda, é muito fácil as ofertas virem. E de repente vai entrando um conhecimentozinho aqui, uma coisinha aqui, quando olhamos para nós. O templo se corrompeu. Mas eu quero dizer para você que Jesus é quem pode purificar o templo. É Ele quem pode. O nosso olhar tem que estar nele. Foi Ele quem verteu o sangue. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Nós temos, sim, uma estrutura religiosa. Temos as pessoas, os líderes que Deus dá. E temos que olhar para eles como presentes de Deus. Mas é Jesus quem faz. A nossa fé, ela tem que estar calçada, plantada, firmada em Cristo Jesus. Ele é o Evangelho. E nós precisamos entender que quando ele entra, coisas vão ter que sair. Vai ter uma transformação. Vai haver uma revolução. Mesas podem ser jogadas. Cadeiras podem ser arrancadas. São conceitos, são hábitos, pensamentos, sentimentos que vão ser mudados, que vão ser trabalhados. Mas ele está cuidando da morada do Pai, da morada do Espírito de Deus, para que nós, como morada do Espírito de Deus,
possamos cumprir o propósito de testemunhar de Deus. De onde quer que a gente vá, quando olharem para nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Todos nós temos coisas para serem mexidas, serem trocadas, convertidas. Todos nós viemos do pecado. Nós fomos concebidos em pecado. Nós herdamos a herança de Adão. Mas Jesus já veio e ressuscitou e está vivo, e o Espírito de Deus já veio a nós. O sangue de Cristo, o poder do sangue de Cristo da ressurreição é real para uma transformação completa. Nós vemos aqui no versículo 17 desse mesmo texto de 1 Coríntios 3, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus somos nós. Então, o que Deus quer? Filhos convertidos, transformados, lavados no sangue do Cordeiro, com as vestes lavadas, para que cumpra o seu propósito de exalar o amor de Deus, a justiça, para que vejam Cristo em nós, para que nos tornemos corpo, parte do corpo de Cristo, para que sejamos morada de Deus, casa de oração, intercessores dos povos, para que mais e mais pessoas possam ser encontradas de Deus, rendidas a Cristo. Somos morada, fomos feitos para isso, mas só com Jesus, por Jesus e em Jesus, nós podemos cumprir o propósito que Deus tem para nós. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos purifica como templos. Tudo é via Jesus. Ele é o motivo, a razão, o início e o fim. Começa com ele na criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Então, tudo está no início, não tem antes. É o início de todas as coisas. E todo o fim é nele. Porque quando nós morremos, que é o fim dessa terra, a Bíblia diz que o Espírito volta a Deus que o criou. Então, do início ao fim, é em Cristo Jesus. Não há outro caminho para que possamos cumprir o propósito de Deus. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida para que possamos viver nele. Se você ainda não o encontrou, deixe-se encontrar por ele. Para que o Espírito de Deus faça morada em você. E com essa revolução do sangue do Cordeiro, que morreu, mas ressuscitou e está vivo, à direita do Pai, possa fazer essa revolução, limpar, e que você possa ser morada de Deus. Porque quem zela por nós é Jesus Cristo. É Ele quem zela, é Ele quem guarda, é Ele quem expulsa os inimigos e salteadores, ladrões e salteadores, como a Bíblia disse. Foi feito covil de ladrões e salteadores o templo. É Ele quem barra. Quando nós estamos nele, convictos nessa palavra, nós temos lugar de segurança. É assim que vivemos. Em Cristo Jesus, crendo
que ele é Deus, que veio à Terra como homem, cumpriu tudo o que precisava ser cumprido para pagar o meu pecado, o seu pecado, e o ressuscitou e está vivo ao lado de Deus Pai e voltará, porque ainda há o governo milenar de Jesus. Para que possamos viver o propósito de Deus em nossa vida. E quando sairmos dessa terra, estarmos na vida eterna com Ele. Só via Jesus. Não tem outro caminho. Amém? Deixe-se limpar, purificar, transformar. E que seja erguido um altar de adoração dentro de você. Para que você viva por Jesus, em Jesus e com Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que maravilha, Pai, é poder estar diante da Tua palavra, que é a verdade. E saber de todo o plano que foi feito para nos resgatar, nos purificar, para nos levar de volta ao Teu propósito original. Muito obrigada, Pai, porque essa palavra chegou a nós. Muito obrigada, porque ela é clara. Ajuda-nos, a cada um, Senhor, a vivermos em Ti de maneira íntegra. E que aquele que ainda não Te conhece, Senhor, faça-se revelar no seu coração, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Que cada um possa Te receber, Jesus, porque o Senhor está à porta do coração. Que cada um possa abrir para ter comunhão profunda com o Senhor e descobrir as maravilhas do que é viver com o Senhor e no Teu reino de luz. Muito obrigada por cada um, Pai, que esteve conosco, que ainda vai entrar. Sejam abençoados em todas as áreas da sua vida, sua casa, sua família. Sejam alcançados de Ti. Que o Teu amor seja abundante nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe profundamente. Que esse poder da ressurreição venha até você. E que a presença de Jesus e o sangue que verteu lave, limpe, restaure todas as coisas em você. E que você possa viver as maravilhas do Evangelho de Cristo. Seja abençoado você e a sua família durante essa semana, em nome de Jesus. E até a próxima semana. Você que chegou depois, dê o seu like, comente nessa palavra para que outras pessoas possam ouvi-la. Compartilhe esse link, o endereço da nossa igreja, passando aí embaixo. Se você tiver disponibilidade, estiver por aqui, faça-nos uma visita, será muito bem-vindo, será muito bom ter comunhão com você. Amém? Até a próxima semana.